Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e hoje faremos um vídeo sobre exercícios de matemática para a PM do Paraná. Bom pessoal, a gente ainda está com essas questões de isolamento social, né, aqui na cidade de São Paulo, então eu estou fazendo de novo o vídeo aqui do escritório de casa, mas o concurso da PM do Paraná, por enquanto, segue confirmado para a data de 28 de junho. Até lá, a gente imagina que as coisas em relação à pandemia aí do coronavírus tenham se resolvido, né, o distanciamento social tenha diminuído, e o concurso, então, por enquanto, segue agendado para 28 de junho. Então, nossa rotina de estudos não pode parar. Vamos fazer um vídeo com vários exercícios aí em relação à PM Paraná. Eu vou fazer aquele mesmo esquema de compartilhamento de tela com a apresentação da nova e vou explicando exercícios para vocês através de animações, beleza? Então acompanha a gente aí na tela. Beleza, pessoal, então vamos lá. PM do Paraná, estudar um pouquinho aí de matemática, falar de alguns dos tópicos que vão cair no edital. Antes de começar, a gente sempre deixa os nossos contatos, né, nas redes sociais. Então tá aqui o meu Facebook, prof.brunoqueregatti, meu Instagram, @prof.bqueregatti, e as redes sociais da Nova Concursos também, né? Facebook Nova Concursos e Instagram também Nova Concursos, tudo junto aí e minúsculo. Bom, então a gente começa, obviamente, sempre falando do edital um pouquinho, né? Nós fizemos um vídeo no final do ano passado, onde a gente tinha dado uma estimativa do que poderia cair na PM do Paraná, só que a gente acabou trazendo uma estimativa com bastante coisa, né? E veio bem menos daquilo que a gente imaginava. O que é bom, né? Porque aí você consegue concentrar mais conteúdo de estudo aí. Mas aquela aula que eu fiz no ano passado ainda continua bem atual, porque a matéria que a gente colocou lá foi o quê? Foi porcentagem, tá? E porcentagem aparece bem no item 1 aqui, né? Resolução dos problemas numéricos, porcentagem, conjuntos e contagem. Então, vocês já tem uma aula gratuita lá que eu fiz no final de 2019, que era relativa à porcentagem. Então, é só pesquisar aí no canal da Nova, no YouTube, que vocês vão encontrar essa aula minha de porcentagem da PM do Paraná. Aí o item 2 tem sistemas, equações e regra de 3 simples, né? Que também são conteúdos meio que padrões aí que acabam caindo bastante em concurso. Até um dos exercícios que a gente vai resolver aqui, dois até vão cair essa parte de sistemas, então dá pra gente revisar um pouquinho também, né? Equação sempre cai, então equação aqui vocês vão ver direto em todos os exercícios que a gente vai fazer. E regra de 3 também é um conteúdo bem comum aí. E aí a gente já fez bastante aula gratuita da Nova com regra de 3, né? Não especificamente para PM do Paraná, mas aí também se vocês quiserem estudar, regra de 3 aí tá à vontade para vocês. Depois o item 3, área, volume e capacidade, né? A parte de geometria, né? Principalmente concentrado na parte de área, mas como tem pouco conteúdo, então a gente imagina que esse ano cobre-se os dois assim com o mesmo peso, né? Tanto área e volume com capacidade. Lembrar as conversões de unidade, né? De decímetro cúbico para litro. Essas noções na cabeça aí são importantes, tá? E o item 4, que até já vou destacar ele em negrito aqui também, é o que a gente vai falar hoje. Tá? A gente vai falar de cálculo da média, leitura e interpretação de dados representados em tabelas e gráficos. Beleza, pessoal? Então a gente vai abordar esse tema aqui, e ele é muito importante, porque em concursos policiais, em concursos militares, né, de uma maneira geral, essa parte de tabela e gráfico cai muito. E aí está sempre relacionado com estatística, e estatística tem sempre cálculo de média também. Então a gente vai explicar todos esses conceitos aqui que caem no item 4 do edital da PM do Paraná, tá? Começando com média, pessoal. Então a definição de média é a seguinte, né? Vou fazer a leitura aqui e depois eu falo a explicação. Então a média é o quê? Ela é a soma de todos os valores de uma amostra dividido pela quantidade de elementos dessa amostra. Então na prática é o quê? Soma todo mundo e divide pela quantidade. Tá? Então, se eu tomar como exemplo aqui, uma amostra pequena, com 4 elementos, ó, que tem os números 1, 2, 5 e 6. Como é que eu calculo a média dessa amostra? Eu vou somar todos os elementos, então vou somar o 1, 2, o 5 e o 6, e dividir por quanto? Vou dividir por 4, porque são 4 elementos aí que pertencem à amostra. Então, a média é 1 mais 2 mais 5 mais 6 dividido por 4, que é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Essa soma vai dar 14, e aí 14 dividido por 4, né? Se quiser fazer no cantinho aí, fazer a conta certinha para treinar também a operação com divisão quebrada, né? De números decimais, essa divisão dá 3,5 ou 3,5 aí, né? 3 inteiros e 5 décimos, tá? Então perceba que nem sempre o valor da média é um valor que está na amostra, né? Não tem 3,5 ali, tá? E isso não é necessariamente uma regra, tipo, você não precisa ter que a média seja um valor da amostra,
tá? Não precisa ser dessa maneira. Ela é só um valor intermediário ali que representa a amostra como um todo. Bom? Só que assim, nos exercícios que caem de carreiras policiais aí voltadas para a média aritmética, normalmente você não vai ter aquele exercício padrão, né? Dada a amostra, calcula a média, como eu fiz aqui, por exemplo, né? Isso aqui só serve mais para dar uma explicação. Como que são cobrados os exercícios de média? E eu vou apresentar 2 deles aqui. Basicamente, a gente vai usar a média para encontrar uma outra informação. Então, a gente vai aplicar a fórmula da média, então vocês precisam memorizar essa fórmula da média aqui, só que a gente vai usar dentro de um contexto de um enunciado, tá? Então, eu vou usar 2 exemplos aqui, que são os mais comuns de aplicação de média. E aí é bom para vocês treinarem, memorizarem, que pode cair um bem semelhante na prova de junho aí, tá? Então vamos para o primeiro, pessoal. Primeiro também explicando que a PM do Paraná não tem muito histórico de questões para soldado, né? A última prova que teve para soldado foi 2013, então fica difícil a gente levantar um padrão de questões e tudo mais, e a gente já tinha levantado, inclusive, na aula do ano passado, né? Então, para vocês estudarem, vocês vão ter que acabar olhando questões de outros concursos, né? E a própria banca da PM do Paraná, que é a FUNPAR, também não tem um histórico tão grande, porque ela não é uma empresa de concurso tão abrangente como uma VUNESP, uma FGV, uma CESP, né? Então fica difícil, às vezes, a gente ter um banco de questões focado nessa banca. Então, como a gente vai fazer aqui? Vamos tratar questões de carreiras policiais, porque os concursos policiais são muito parecidos, né? Tem concurseiros, inclusive, que prestam concursos em vários estados, tanto que a gente acha que o perfil aqui do pessoal que vai prestar a PM do Paraná tem muita gente de outros estados, né? Dependendo da cidade ali, ficar perto do oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. Então o pessoal acaba tendo o perfil também de prestar em outros estados. Então uma maneira de estudar é olhando exercícios de concursos policiais. E é o que a gente vai fazer aqui, pegando um concurso lá da PM, uma questão lá da PM de São Paulo, do ano de 2018. Então vamos lá, pessoal. Então o que esse exercício fala? Ele fala que a média aritmética simples das idades de 4 soldados é 23 anos. Sabendo que o soldado mais velho tem 6 anos a mais que o soldado mais novo, e que excluindo-se as idades desses 2 soldados, a média aritmética das idades dos outros 2 continua sendo 23, ele quer saber a idade em anos do soldado mais velho. Então perceba que ele dá umas informações de média, mas ele não quer saber a média, porque a média ele já deu. Ele quer saber a idade do soldado mais velho, tá? Então a primeira coisa que você faz é montar o problema de acordo com o que ele falou. Ele falou que são 4 soldados e a média é 23. Então eu vou fazer a conta aqui, ó. Soldado 1, soldado 2, soldado 3, soldado 4, dividido por 4 é 23. Essa é a definição de média, tá? E aí a outra coisa aqui que ele falou. Ele fala que você excluindo o mais velho, que eu vou chamar aqui de S1, e o mais novo, que eu vou chamar de S4, se eu fizer a média só desses 2 aqui, ele fala que também dá 23, tá? Então, na prática, o que eu vou ter? S2 mais S3 dividido por 2 igual a 23. E além disso, né, como já apareceu aqui na tela antes de eu clicar aqui no S2 mais S3, ele fala que o soldado mais velho é 6 anos mais velho que o soldado mais novo. Então, a idade do mais velho, que é o S1, é igual à idade do mais novo, mais 6. Então, perceba que o enunciado me deu 3 equações distintas, onde eu vou ter que juntar essas equações para resolver meu problema, tá? E aí, o que você faz normalmente em problemas de média, né? Quando ele não dá os elementos e ele só dá o valor da média, o ideal a se fazer, a primeira coisa, é pegar o valor do denominador que está aqui e passar multiplicando pelo valor da média, tá? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, na média de S2 e de S3, eu vou ficar o quê? Que S2 mais S3 é 2 vezes 23, que dá 46 anos, tá? Então, já fazendo esse produto aqui, eu vejo que dá 46. E posso fazer a mesma coisa onde? Na média dos 4 soldados. Então, somando, pegando o 4 e multiplicando o 23, que é o valor da média, eu vejo que as 4 idades somadas dão 92 anos aí. Então, a primeira coisa que a gente faz é multiplicar o denominador pela média, tá? Porque aí a gente fica com relações de somas. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso compor essa soma geral com essa soma aqui. Porque o que eu posso fazer? Eu posso tirar esse S2 com esse 3 e transformar ele exatamente em 46, porque é o valor da soma, tá? Então, se eu trocar para 46 aqui e passar subtraindo, 92 menos 46 dá 46 também. Então, eu encontro o quê? Que a idade 1 do soldado mais velho mais a idade 4 do soldado mais novo também dá 46 anos.
Então, o segundo com o terceiro dá 46 e o primeiro com o quarto também dá 46. Tá? Isso compondo as equações aqui. Então, já juntei duas delas, agora o que eu preciso? Juntar a terceira aqui que me fala da diferença de idade. Só que como ele quer o valor de S1, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 6 para o outro lado e vou deixar que S4 é igual a S1 menos 6. Tá? Então, eu só peguei o 6 aqui e passei para o outro lado. Por quê? Porque aí eu pego exatamente essa relação aqui e troco nessa equação que eu encontrei, de S1 mais S4, igual a 46. Porque aí eu sumo com S4, ele vai ficar com S1 menos S6 aqui, e aí eu encontro exatamente S1, que é a idade que eu estou procurando, tá? Então fica S1 mais S1 menos 6 igual a 46, que é essa equação aqui, substituindo aqui. Aí eu fico com 2S1 igual a 46 mais 6, né? Porque aqui era menos 6, eu passei 6 somando. 2S1 igual a 52. S1 igual a 26 anos. Então, a idade do soldado mais velho é 26 anos. Beleza? Então, é uma composição sempre de equações. Você monta em função do enunciado e encontra o que ele está pedindo. Agora, dá uma olhada nesse exemplo aqui, que foi feito no ano seguinte da PM de São Paulo. Dá uma lida no enunciado e perceba as semelhanças que vão ter em relação ao exercício que eu acabei de fazer. Ó. Hoje, a média aritmética simples das idades de 15 amigos é de 45 anos. Excluindo-se a menor e a maior idade das pessoas desse grupo, a média aritmética das demais idades é de 44 anos. Se a diferença entre a maior idade e essa menor é de 19 anos, qual que é o valor da menor idade? Percebam a semelhança, pessoal? Ele dá a média de todo mundo, depois ele dá a média tirando o mais velho e o mais novo, e depois ele dá a diferença de idade entre o mais velho e o mais novo. É exatamente igual ao problema anterior. A única diferença é que agora ele está pedindo o caçula e não o mais velho. Então o procedimento de cálculo é o mesmo. Eu pego a média maior, que é a média de todo mundo, então a média dos 15 amigos. Eu até coloquei entre aspas aqui para não precisar escrever todo mundo, né, pessoal? Então a média dos 15 dividido por 15, né, a soma de todo mundo dividido por 15, dá 45. No segundo caso, eu somo do segundo até o 14º, né? Eu tenho que tirar o primeiro e o 15º, que é o mais velho e o mais novo. E eu tenho que dividir por 13 agora, porque eu tinha 15 amigos, só que ele fez a conta também tirando 2 deles, então a minha conta tem que ser sobre 13. Isso dá quanto? 44. Foi o que o enunciado passou. E a outra informação, ele fala o quê? Que a diferença de idade do mais velho, que eu vou chamar de A1, para o mais novo, que eu vou chamar de A15, é igual a 19. Tá? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou multiplicar os denominadores pelas médias aqui e compor as equações. Então, na primeira, eu fico que a soma das 15 idades dá 675 anos. Na segunda, a soma das 13 idades do meio dá 572 anos. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar exatamente isso aqui, que é igual a isso aqui, e igualar a quanto? 572. Então, eu fico com A1, que é o mais velho, mais 572, que é a soma de todo o meio aqui, mais o caçula, que é a 15, dá 675. Eu passo 572 por outro lado, faço a subtração, eu fico que a soma do mais velho com o mais novo dá 103 anos. Então, eu tenho a soma aqui e tenho a subtração aqui. Caiu no quê? Num sisteminha linear. Conforme eu tinha falado que esses probleminhas acabam caindo no sistema linear. Se eu fizer a subtração da primeira equação com a segunda, eu consigo anular exatamente o A1. Anulando exatamente o A1, eu fico como? 2A15, que é a idade do mais novo, igual a 84. A15 é igual a 42 anos. Tá? Então, o mais novo, ele tem 42 anos. Eu resolvi todas as equações até cair numa equação de primeiro grau só no mais novo. E aí eu consegui encontrar a idade desse mais novo aí, que é a alternativa A, inclusive, né? Na outro exercício eu não falei alternativa, mas se não me engano era a alternativa C. E aí, pessoal, por exemplo, se ele tivesse perguntado qual era a idade do mais velho, era só fazer o quê? Como o mais novo é 19 anos mais novo que o mais velho, é só somar as idades, né? Então é só fazer 42 mais 19, daria quanto? 61 anos, tá? Então o mais velho, caso tivesse sido perguntado, teria 61 anos de idade. Então, esses problemas de média, pessoal, funcionam assim. Se ele dá o valor da média já no enunciado, você tem que montar a expressãozinha da média e normalmente vai ter que pegar o denominador e multiplicar aqui. E aí você substitui sempre quando você tem duas informações. Normalmente você vai eliminar um monte de termo, tá? E vai sobrar no máximo 2
para você montar o sisteminha linear aí. Nesses problemas de idade, normalmente ele faz o mais novo e o mais velho. Ou ele pode fazer os dois mais velhos ou os dois mais novos. Depende aí de como ele está montando o exercício. Aí depende de como a banca vai fazer. Tá? Então essas foram duas questões de média aí para vocês terem uma noção. E agora a gente vai falar de tabelas e gráficos, né? Porque tabela e gráfico, como eu falei no começo dessa videoaula, cai sem parar, né, pessoal? Cai em problemas em concursos de área policial, em concursos de área militar, é extremamente comum cair tabelas e gráficos. Então é muito importante que, por exemplo, nas tabelas, né, principalmente nas tabelas, né, são exercícios até mais fáceis, você não perca essa questão, porque você tem que prestar atenção em retirar as informações corretas que estiverem lá. Então tudo que você precisa para resolver o exercício está na tabela ou está no gráfico. Então você tem que ter atenção na hora de ler esses valores, tá? Ler os valores das tabelas. E nos gráficos, pessoal, além de ler os valores, você diferenciar os tipos. Que basicamente a gente tem 3, né? O barra, o linha e o gráfico de pizza, que também é chamado de gráfico de setores, tá? Então você tem que só saber a diferença entre eles. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque a gente está fazendo mais uma aula de exercícios, mas estudem os tipos de gráfico. O barra, o linha e o pizza. A gente vai fazer um exercício de barra aqui, eu dou uma explicada mais ou menos como é a estrutura dele. Beleza? Então vamos lá, 2 exemplos aqui. Primeiro também caiu no concurso da Polícia Militar de 2019, que é uma leitura de tabela. E aí ele fala o quê? Ó? Alfredo foi numa loja de materiais elétricos para comprar alguns itens. E a tabela mostra a quantidade comprada de cada item e seu respectivo valor unitário. Então ele dá lá na tabela valor da lâmpada, valor da tomada, valor do adaptador, né? São os valores aí unitários, que estão na terceira coluna aqui, né? Valor unitário R$ 8,70, R$ 12,60 e R$10. E na coluna do meio ele fala o quê? Ele fala quantos itens ele comprou. Então ele comprou 4 lâmpadas, 2 tomadas e 3 adaptadores, tá? Tá faltando aqui o valor, o enunciado, pessoal. Acho que o texto acabou, a tabela acabou cobrindo aqui o valor do enunciado. Mas o que está sendo perguntado? Qual que é o valor total, tá? Então se só fazer uma marcação e vocês estiverem estudando, o que vai aparecer aqui? Qual o valor total da compra, beleza? E aí o que vocês vão fazer? Vocês têm que pegar o valor unitário de cada item e multiplicar pela quantidade comprada. O que faz isso? Exatamente o que acontece no caixa do supermercado, né? Ela vai passando os produtos lá. Então, se você comprou mais de um mesmo produto, né? O que ela faz? Ela pega e fala, você comprou 2 produtos de R$5. Ela vai lá, coloca 2 vezes, passa o produto e aí o próprio computador já faz a conta. 2 produtos a R$5, 2 vezes 5, 10. Se você comprou 3 produtos com preço unitário de R$5, é 3 vezes 5, 15. E assim por diante, tá? Então aqui a gente vai fazer exatamente isso. Tanto para a lâmpada, tanto para a tomada, tanto para o adaptador. Beleza? Então vamos para a lâmpada, pessoal. A lâmpada são 4 unidades vezes 8,70. Então 4 vezes 8,70 dá quanto? 34,80. Então fiz só a conta 4 vezes 8,70. Vocês podem praticar aí também multiplicação de números decimais, fazer a conta e ir pausando conforme eu vou explicando o exercício para ver se vocês estão acertando a conta, tá? Fica à vontade aí para vocês fazerem. Já a tomada foram 2 unidades de 12,60, então 2 vezes 12,60, 25,20. E o adaptador é fácil, né? Porque o adaptador custa R$10, 3 vezes 10, R$30. Então as lâmpadas inteiras, as 4 lâmpadas custaram juntas R$34,80, as 2 tomadas juntas custaram R$25,20 e os 3 adaptadores juntos custaram R$30. Quanto que eu vou saber o total da minha conta? É só somar todo mundo. Então eu somo R$34,80 com R$25,20 com R$30 dá R$90, tá? Então você vai lá e marca a alternativa D ali, ó, que tá com R$90. Então é só fazer a multiplicação correta e somar. E de onde você extraiu essas informações? Da tabela. Então você sabia o que cada coluna significava e fez a conta. Bom, se aqui é a quantidade e aqui é o valor de um só, então para eu saber o valor de cada um, eu tenho que fazer 4 vezes esse valor ou 2 vezes esse valor e por aí vai. Então também tem o raciocínio da leitura da tabela, mas também o pensamento básico de uma compra, né? Como é que eu calculo o total da minha compra? Exatamente assim. Beleza? Mais um, pessoal. Também caiu no ano de 2019, agora envolvendo gráfico de barras e médias, né? Vocês vão ver que tá misturando média com tabela e gráfico. E é um tipo de exercício bem comum, tá, pessoal? Porque dá para você fazer alguma manipulação numérica aí para você pedir uma média com uma leitura de gráfico, tá? Dá uma observada no problema aí. O que ele fala? Ó, ele fala que o gráfico mostra algumas informações sobre o número de unidades vendidas do produto A em 5 dias de uma determinada semana.
Aí ele fala que nesses 5 dias foram vendidos, em média, 30 unidades por dia. E aí, dado isso, ele quer saber o número de unidades vendidas na quinta-feira. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um gráfico que a gente chama de barras, né? Ou de colunas, onde o que acontece? O tamanho da coluna é em função do valor que está sendo atribuído àquela posição, né? Então, vocês observam aqui, por exemplo, na sexta-feira é a coluna mais alta e ela tem o maior valor, que é 40, certo? Então, ela é 40 aqui e perceba que ela é o dobro do tamanho da de quarta-feira, que é 20. Então, existe uma escala aí também, né? Você tem que montar de acordo com o tamanho. Então, se 20 é desse tamanho, o 40 tem que ser o dobro do tamanho. Então, aí você tem o 30 aqui, tem o 25 e tem o X aqui, que você percebe que o X é maior que 30 e menor que 40, né? Ele está no meio aqui. Então, isso é uma pista também para qual que vai ser a resposta. Porque, dado o gráfico estando em escala, o que você pode desconfiar? Bom, a minha resposta tem que ser entre 30 e 40. Então, olha que coisa interessante, né, pessoal? Se a resposta tem que ser entre 30 e 40, você elimina o A, o B, o D e o E e marca C. E a resposta vai ser C mesmo, né? Só que, às vezes, tem concurso público, não foi o caso desse, que pode fazer o gráfico fora de escala. E aí, o gráfico fora de escala, você não pode confiar exatamente na dimensão aqui para ver se a medida está certa. Mas se você bater o olho aqui, né, você percebe, qual a alternativa que eu tenho? Maior que 30 e menor que 40 no enunciado. Só tem a C, né, que é 35. Então, você não precisa fazer nenhuma conta para acertar esse problema. Mas vamos fazer a conta usando o conceito de média, vamos supor que você não enxergou isso e que precisa fazer a conta para resolver, tá? Então, o que ele fala? Ele fala que nos 5 dias de vendas, a média foi 30. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar a quantidade vendida na segunda, mais a quantidade vendida na terça, mais a quantidade vendida na quarta, mais a quantidade vendida na quinta e mais a quantidade vendida na sexta. E isso tem que dar quanto, pessoal? Tem que dar 30, tá? Então tá aqui a conta, ó. Segunda-feira, mais terça, mais quarta, mais quinta, mais sexta, dividido por 5, dá 30. Então eu estou usando a minha formulinha da média, lendo os valores do gráfico, tá? E ele quer saber exatamente o valor de x. Perceba que acabou caindo o quê aqui? Numa equação de primeiro grau direto, tá? O x está elevado à primeira, todos os valores aqui eu conheço, então é só fazer a continha e achar o x. E aí o que a gente faz? Pega o denominador da média e passa multiplicando. Você percebe que essa conta é muito comum, né? Nos problemas envolvendo média. Pegar o valor daqui de baixo e multiplicar a média. E os outros aqui de cima, pessoal, eu posso fazer o quê? Eu posso somar. Então, se eu somar 30 com 25, dá 55, mais 20, 75, mais 40, 115. Então, eu fico aqui em cima com 115 mais x, igual a quanto? 150, que é o 5 vezes o 30 aqui, tá? Aí eu passo 115 para o outro lado, fica 115 menos 15, 150 menos 115, perdão, e olha quanto dá. O 35, que é a alternativa C. Então, tinha 2 jeitos de você resolver esse exercício. Primeiro, olhando a escala do gráfico. Se o gráfico está em escala, a alternativa tinha que ser entre 30 e 40. Então, o pessoal que montou essa questão foi bem infeliz, né? Porque se a pessoa tem noção disso, ela vai e marca e resolve esse exercício em segundos. Então, o ideal era colocar o quê? 32, 36, 37, para o pessoal imaginar, bom, tá aqui dentro, eu vou ter que fazer a conta. Agora, olhando a escala do gráfico, você nem precisava fazer a conta. Mas tá aqui a conta, ó, usando o conceito de médias, tá? Passa o denominador multiplicando e resolve como uma equaçãozinha de primeiro grau. E os problemas de média, pessoal, normalmente caem com equação de primeiro grau, que é um conteúdo do edital, né? O conteúdo do item 2, inclusive, do edital da PM do Paraná. Então, perceba que os conteúdos são meio que alinhados, né? Você tem 4 poucos conteúdos ali na lista, mas todos os exercícios acabam misturando um com o outro. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Foram 4 exercícios para vocês já começarem a ter noção dessa parte de média aritmética e de interpretação de tabelas e gráficos, tá? Percebam que os conteúdos são misturados, então tem tabela e gráfico com média, tem média envolvendo o sistema linear, equação de primeiro grau. Então, todos os conteúdos do edital são importantes. Você precisa estudar todos eles, porque às vezes isso ajuda, inclusive, no entendimento dessa videoaula que eu estou passando aqui. Então, às vezes, se você tem alguma dúvida na montagem da equação, como resolver a equação e tudo mais, às vezes é um problema mais do conteúdo de equação de primeiro grau e não propriamente de um problema de média. Porque aqui você vê que eu passei só uma equaçãozinha. Soma dos valores, dividido pela quantidade, dá a média aí. E tabela e gráfico é saber os tipos de tabelas e gráficos, interpretar o problema e extrair os valores que precisa, tá? Então, às vezes, se tiver tabela muito grande e tudo mais, presta atenção em qual coluna você vai tirar o valor, em qual linha você vai tirar o valor,
para não tirar nenhum valor errado e errar a conta aí, por uma coisa bem simples de resolver. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, curtam aí, né? Agradeço a atenção de eu estar gravando aqui de casa, gravando aqui do isolamento, então a gente ainda não consegue fazer um vídeo na qualidade que a gente tem acostumado na nova, né? Não tenho a lousa para poder escrever, então imagina a minha mão aqui, né? Eu fico gesticulando, querendo passar o dedo na tela para escrever para vocês, mas não dá para fazer isso, então a gente vai se adaptando. Daqui com o tempo a gente está voltando aí para ter mais aulas para vocês no estúdio. Então curtam o vídeo, né? Sigam a gente nas redes sociais. E se quiserem mais aulas como essa, pessoal, enche o saco lá do pessoal do atendimento da Nova. Ó, quero mais aula com o professor Bruno quero falar de porcentagem de novo, quero falar de regra de 3. Fala pro professor fazer bastante aula aí, que a gente está estudando pela Nova. Beleza, pessoal? Aí quando vocês mandam essa mensagem, a gente sabe que vocês estão engajados, a gente vai montando tudo isso para vocês. Tá bom? Vejo vocês então em outros vídeos. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.